é bom, é bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, pode ser? Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor, amém? Vamos entregar a Ele a nossa vida nesta manhã, o nosso culto. Vamos abençoar o irmão também que está ao nosso lado, pode ser? Então diga lá, bem-vindo em primeiro lugar. Pronto, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Amém. Agora vamos falar para aquele que é o mais importante, que é o Senhor do nosso culto. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor. Nós te amamos e te glorificamos nesta manhã. Pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, a entregar todo o nosso coração, todo o nosso amor nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eis aqui o leão da tribo de Judá. De quem é que João falava? De Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas está nos céus glorificado. Amém? Glória a Deus. Então, com alegria, vamos cantar: Leão de Judá prevaleceu. Amém. Os reis celebraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Judá, é Jesus, amém. Prevaleceu, leão, leão de Judá, leão de Judá, leão, leão de Judá, prevaleceu.
de Judá. Ele é leão de Judá, oh, oh, leão de Judá, prevaleceu. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é o leão de Judá. E o leão de Judá prevalece e vai prevalecer sempre. A sua destra, o seu trono, o seu reino é eterno. Amém. E nós o veremos tal e qual Ele é. Amém? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas nós o veremos tal qual Ele é. Porque nós somos dele. Nós temos a vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Este para mim é um momento muito alto. É um momento muito importante. A adoração, ela constrói o trono de Deus. E nós fomos feitos para adorar. Eu adoro a Deus quando eu digo a quem Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Quando eu digo eu preciso de Ti, Tu és a minha vida, eu estou a falar de mim, daquilo que eu preciso de Deus. Mas quando eu digo Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és amoroso, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, eu estou verdadeiramente a adorar. Amém? E a adoração, ela pressupõe que você neste momento foque todo o seu coração, toda a sua alma nele e só nele. Às vezes nós dizemos, irmão, fecha os seus olhos. Não é porque há alguma coisa que aconteça, é porque você não se distrai. E às vezes nós também dizemos, levanta as suas mãos. E porquê é que nós levantamos as mãos? É um sinal de redenção. Quando eu me rendo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, Ele está a cumprir em mim toda a sua vontade. Foi para isto que eu fui criada. Amém? Então quando eu me rendo ao meu Pai, ao meu Jesus, eu estou a adorar. Amém? Que nesta manhã nós possamos adorar em espírito e em verdade, porque Ele é bom. Ele é bom todos os dias, Ele é poderoso, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Amém? Então de todo o seu coração nós vamos entregar a adoração. Amém? Santo, Todo-Poderoso, que era e há de ser, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso,
exaltado nesta igreja, Senhor. E levanto a voz, Senhor, para te adorar com todo meu ser, que o meu louvor te possa agradar, te possa nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Santo, 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 és exaltado, Senhor. Para te adorar com todo meu ser, que o meu louvor, que o meu louvor te possa e que seja doce a ti o meu viver, e que seja doce, e que seja doce a ti o meu Que seja doce, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós te honramos nesta manhã e te adoramos. Santo é o teu nome, fiel e verdadeiro. Não há outro igual a ti, Senhor. Como nós amamos a tua presença, Senhor. Derrama cada vez mais sobre nós da tua unção, do teu amor, da tua paz, Senhor. Possamos brilhar a tua luz e refletir a tua presença através daquilo que nós somos, do nosso falar, do nosso cantar, do nosso viver em todo o lado, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar, amém? Deus é bom. Deus é muito bom. Há pouco eu estava a falar falei ali com o grupo de oração e estava a dizer que Jesus, Ele é tudo para nós. E quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nós nos entregamos,
mais próximo dele nós estamos. E nós temos que estar apaixonados por este Jesus maravilhoso, que não se importou daquilo que nós somos, das nossas fraquezas, mas que Ele nos ama de todas as formas. Amém? Tal qual nós somos, Ele nos ama. Amém? E eu estava a dizer que nós viemos a Jesus não somente para ter uma melhor vida, porque temos uma esperança que a maioria das pessoas não tem, mas no fundo viemos para se tornar iguais a Ele, parecidas com Ele. E se nós formos olhar o que é ser parecido com Jesus, houve muita renúncia em Jesus, não houve? Jesus foi à cruz, esteve ali a derramar o seu sangue, as suas lágrimas, a sua dor. Quando Ele podia, numa palavra, dizer: Pai, tira-me daqui, e os anjos viriam buscá-lo. Mas Ele teve até ao fim. E sabem, quando nós renunciamos a algumas coisas, nunca chega a ser um sacrifício tão grande quanto aquele que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Nunca chega a ser sequer parecido com aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? E hoje é dia de Santa Ceia, e é neste pensar que eu gostaria que tomássemos a Santa Ceia juntos. É pensar que Jesus foi até ao fim no processo, foi até ao fim no propósito que Deus tinha para salvar o mundo. E por causa desse propósito, tantos anos depois, nós estamos aqui hoje. Amém? E a seguir a nós, outros virão. Amém? Até ao dia que nós vamos encontrar com Jesus. Amém? É esta esperança que faz de nós pessoas muito mais felizes. É saber que a nossa vida não fica aqui, ela não para aqui. Mas depois deste corpo de carne perecer, Deus nos dá um corpo glorificado. E nós seríamos felizes como nunca fomos. Como nós cantámos na Páscoa. Além do rio azul. Lembram-se? Maravilhoso esse hino. Porque ele fala no que vem depois e que está descrito na palavra de Deus. Amém? Então, aquilo que eu queria que nós pensássemos hoje é neste grande amor que Jesus teve por cada um de nós. Um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor sem limites, que o meu entendimento não compreende. Mas o meu espírito está muito grato. Amém? Esta ceia, ela tem pão e tem vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. Foi assim que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Em memória. Quando nós damos por nós lá em casa a lembrar-se de uma coisa antiga, não sei se acontece com vocês, eu às vezes lembro-me de coisas, vou buscar lá atrás, eu estou a ter uma memória daquilo que eu vivi. E Ele diz para nós fazermos isto e lembrarmos aquilo que Ele fez e que Ele viveu, para dar a si e a mim. Amém? E a tantos outros quanto Ele for chamar. Ele é maravilhoso. Já Isaías dizia: seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro. Ele tem os bons conselhos, estão na sua palavra. Seu nome é o príncipe de toda a paz. Sem Ele nós não temos paz, porque Ele é que é o príncipe. Ele é o dono da paz. Amém? Então, que hoje seja um dia de muita gratidão no nosso coração, de muito amor, que nós possamos dizer, vamos cantar mais uma vez, te amo, Deus. Amém? E nós possamos preparar o nosso coração. A Bíblia diz para nós tomarmos dignamente. Quer dizer que nós temos de ter um coração arrependido.
E quando voltarmos a tomar, nós temos que voltar a pedir perdão para estarmos dignamente. Porque nós vivemos numa carne e esta carne de vez em quando peca, não é? Ou é só a minha? Somos todos, amém? Então, para que possamos tomar a ceia, nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, amém? Mais uma vez, vamos pedir perdão a Deus, vamos preparar o nosso coração para a ceia e depois nós vamos cantar mais uma vez Te amo, Deus, e depois sim, vamos cear, amém? Em comunhão, em amor e em verdade, uns com os outros e com Cristo, que está aqui através da presença do Espírito Santo, amém? Então cada um para si, feche os seus olhos, não se distraia, como você quiser, sinta-se à vontade e faça uma oração, diga a Ele que pede perdão pelos seus pecados, as falhas, aquilo que falou sem pensar, seja o que for. Fale com Ele, peça perdão a Deus. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus, e levanto a voz para te aos outros, quem está ao pé de alguém dê a mão. Aleluia, Jesus. Ó Pai, abençoa esta comunhão maravilhosa, Senhor. E o poder do Teu Espírito, Ele passe de mão em mão, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua presença, ela enche cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. E nesta manhã nós queremos cear em memória de Ti. Por isso entregamos a Ti todas as coisas, tudo o que somos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. Eu queria chamar os assistentes. Vamos cantar mais uma vez. Te amo, Deus. Te amo, Deus. E levanto a voz para te adorar com todo meu ser, que o meu louvor te possa agradar e que seja doce.
Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus tomou o pão, o partiu e o entregou aos seus discípulos. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Então vamos tomar, amém, este pão que simboliza o corpo de Cristo em nós. Amém. Depois de tomar o pão, pegou no vinho. Este é o seu sangue. Amém? E nós vamos tomar em memória do nosso Senhor Jesus. Amém? Te amo, Deus, e levanto a voz para te adorar com todo meu ser. Que o meu louvor te possa agradar e que seja doce a ti o meu viver. E que seja doce a ti o meu viver. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É sempre um momento muito especial. Amém. É sempre um momento muito especial de adoração e de entrega. Amém. Queria chamar o irmão Marcos, por favor. Bom dia a todos, que a paz do Senhor e o seu amor em Cristo Jesus preencha os nossos corações e hoje sejamos ricamente abençoados. Só num bocadinho eu queria dizer que eu falei aqui na mensagem de sexta-feira que nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus nós conseguimos vencer todas as batalhas desta vida. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas todas passaram e eis que por Ele se fizeram coisas novas. Nós estamos aqui porque servimos a Jesus. Eu ontem falei também, e já foi falado aqui hoje pela Sandra, nos 2 mandamentos que Jesus nos deu ao resumir os que tinham sido dados no Sinai. E Jesus disse que o mais importante de tudo é o amor com que vos ameis uns aos outros e até a vossos próprios inimigos. E a nossa vida gira toda através do amor. O amor de Deus é a maior força da natureza. O amor de Deus em nós faz-nos conseguir ter uma vida digna e abundante de bênçãos e de coisas boas. E também queria referir que
Muitas pessoas que dizem que têm a Jesus como autor e consumador da sua fé, mas se não for o amor, essa fé não funciona. E a Ana há pouco frisou isso também. O mais importante, como Jesus disse, é o amor. A fé, se não estiver baseada no amor, porque o amor é a mãe da fé, e se nossa fé não estiver baseada no amor, ela não produz os frutos para aquilo que a palavra de Deus foi enviada. Nós vamos só meditar em Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. E diz assim para nós a palavra de Deus nesta manhã: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, nesta manhã, vamos servir a Deus com nossas dádivas, com as nossas ofertas, servindo a Cristo Jesus nas nossas vidas, e porque aquilo que Deus propuser através do Espírito Santo no nosso coração produza muitos frutos, e as bênçãos de Deus estejam sobre toda esta congregação e sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Os irmãos podem passar os cestos. Pai Celestial, Senhor, na manhã deste dia, pusemos no altar Tua Santa Majestade as nossas dádivas, as nossas ofertas, Senhor, sabendo que vão ser bem empregadas no Teu reino e contribuir para que muitas mais pessoas venham ao conhecimento da verdade e desfrutem da salvação em Cristo Jesus e se juntem a nós. Senhor, pelo poder que nos é conferido por Cristo Jesus, nós falamos que estas finanças servem para abençoar a nossa vida e servem também para a bênção desta congregação. Em nome de Jesus, Senhor, nos entregamos a Ti de espírito, alma e corpo no Teu altar, e que sirva para a bênção de todos nós, em nome de Jesus e para a Tua santa e eterna glória. Aleluia. Bom dia, irmãos. Os irmãos estão bem? Se o culto terminasse aqui, já estávamos muito abençoados. Mas nós vamos ouvir a palavra, que é o pão da vida, que alimenta o nosso coração. Vamos ficar fortes para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço, mais uma vez pelo Teu Espírito que está aqui presente no nosso meio. E é o Teu Espírito, Senhor, que nos fortalece, que nos ensina, que nos dá o conhecimento da Tua palavra, Pai. E sobretudo enche o nosso coração. Senhor, usa-me para que a Tua palavra seja entregue
cheia da tua glória, e que o coração dos meus irmãos esteja receptivo à tua palavra e a possa receber, Senhor, e dê frutos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muitos irmãos hoje estão de férias, graças a Deus por isso, outros foram passar o fim de semana, mas nós estamos aqui, amém? Não tem mal nenhum, os irmãos juntar também a família e ter o seu convívio familiar, que é muito bom, é saudável, mas certamente eu tenho a certeza onde os irmãos estão, o coração deles está connosco, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos abram a vossa Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Está um bocadinho melhor? Está bem assim? Ouve-se bem? Se não falo mais alto. Tiago 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Já todos abriram? 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ano purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal no irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Amém? Só até aqui. Nós vamos meditar nestes versículos. E o apóstolo Tiago está-nos a dar aqui 7 conselhos, 7 sábios conselhos, que nós, como filhos de Deus e praticantes da palavra, diga comigo, praticantes da palavra, obedecemos. Amém? E o primeiro conselho que o Tiago nos dá, este Tiago tudo indica que era o irmão de Jesus. Porque Jesus teve um irmão. Diz que há uma passagem, não tenho aqui agora o versículo, mas também não sei onde é que está. Diz que estava assim um apóstolo a dizer: olha, não vimos ninguém dos apóstolos a não ser o Tiago, o irmão do Senhor. Então tudo indica que é este Tiago, que era irmão do Senhor, que escreveu este livro maravilhoso. E neste livro dá aqui 7 sábios conselhos. E o primeiro conselho diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Por outras palavras, submetam-se a Deus. Na totalidade. Não só no que nos convém. O que é que os irmãos acham? Amém? Às vezes nós nos submetemos a Deus, mas só naquilo que nos convém. E somos tentados a isso. E às vezes caímos nisso. Porque há coisas que nós temos que fazer para nos sujeitar a Deus, que nos traz, não nos traz aquele desejo de fazer, traz-nos dissabores às vezes. Assim, eu vou fazer isto, mas há uma coisa, é aqui que nós decidimos e temos que decidir em sujeitar-nos mesmo a Deus. Amém, irmãos? O Tiago diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque quando nós estamos sujeitos a Deus, ou submissos à palavra de Deus, a toda a sua vontade, depois vem o outro conselho, que nós vamos falar daqui a um bocadinho. Porque nós não estamos neste mundo para lutar com a carne. É o que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra seres espirituais e alguns malignos, em que Jesus Cristo nos deu a autoridade para vencer. Mas para que a autoridade que está em Cristo vença, nós temos que nos sujeitar a... Diga comigo, eu tenho que me sujeitar a Deus. Não só naquilo que me convém. Amém, irmãos?
no seu tempo, na sua oração, abençoar e não amaldiçoar, ser paciente, ser fiel a Deus nas suas finanças também. Sabe que Jesus também levantava a oferta quando ele pregava. E tinha um tesoureiro. Sabe o que era o tesoureiro? Era o Judas. Sabe o que é que ele era? Ladrão. E Jesus sabia. Em tudo. Nós temos de estar sujeitar a Deus. Não só naquilo que nos convém. Tem que ser em tudo. Para quê? Para que o outro conselho que vem a seguir seja um conselho de poder, que vai transformar, que vai fazer parar toda a adversidade que muitas vezes vem à nossa vida. Amém? Em Mateus 10, Marcos 10, eu não vamos lá abrir, mas podem pôr aqui no projetor. Marcos 10, 17 a 21. Fala-nos de um mancebo rico. E aquele mancebo rico, o rapaz, que era um rapaz rico, foi ter com Jesus e disse: Senhor, como é que eu vou herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: olha, tu fazes os mandamentos, honras o teu pai, honras a tua mãe, levas uma vida justa diante dos homens. E o rapaz disse assim: desde a minha mocidade, eu sou praticante dessa parte. E Jesus, que olhou para o jovem, teve amor por ele e disse assim: olha, falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres e segue-me. E o que é que o rapaz fez? Saiu. Mas vamos ler aqui um versículo, que é o 24. Veja, põe aí, já agora que está. Marcos 10, 24. E os discípulos se admiraram destas palavras. O que é que se admiraram destas palavras? Porque Jesus disse assim: quão difícil é entrar no reino dos céus aqueles que têm riquezas. E os discípulos se admiraram. Se admiraram. Então, mas o apóstolo Pedro certamente até era uma pessoa abastada, porque ele tinha uma empresa de pescas, o homem era pescador. Ele ficou admirado. E depois Jesus disse assim: quão difícil é entrar no reino dos céus aqueles que confiam, diga comigo, confiam nas riquezas. Amém? Então, nós temos que nos sujeitar a Deus em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. A igreja precisa que você seja fiel no seu tempo, na sua oração. A igreja precisa que você ore em sua casa pela igreja. Você se sujeita a Deus, porque é isso que Ele diz para a gente orar uns pelos outros, para sarar. Amém? E nós somos os seus filhos, a quem Deus chamou para esta obra maravilhosa que Ele confiou em nós. Glória a Jesus. Amém? Então, o primeiro sábio conselho é sujeitar-vos a Deus. Depois diz a seguir no versículo 7, ainda no versículo 7. Diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que tem que fugir? Somos nós do diabo ou o diabo de nós? O diabo tem que fugir de nós. Quando nós estamos em sujeição em submissão a Deus. Porque esta força não é humana, é uma força espiritual que Deus usa em nós para fazer com que toda a força do diabo seja expulsa da nossa vida. E isto é uma guerra, podemos dizer assim, constante na vida do cristão. E quando o diabo sabe que não nos pode vencer, quando nós somos sujeitos a Deus, submissos a Deus, Ele não nos pode vencer. Ele só nos pode vencer quando nós não somos. Por isso é que diz, o apóstolo Tiago diz, em primeiro lugar, sujeitai-vos, pois, a Deus,
Primeiro, podia ter posto ao contrário, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, e depois diz, sujeitai-vos a Deus. Não é, não, tá. Primeiro sujeitai-vos a Deus. E depois diz que resistir. Nós, sujeitos a Deus, submissos a Deus, resistimos. E o diabo não nos pode atormentar, não nos pode vencer, ele foge de nós. Amém? O obstáculo tem que mudar. Aquele problema que surgiu na nossa vida tem que mudar. Amém, irmãos? O diabo não vai aparecer aí numa esquina, eu sou o diabo. Não vai aparecer assim, não tenha medo. Ele vai usar coisas para o prejudicar. Porque Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. E nós temos Jesus, temos que ter na nossa vida e ajudar os outros com vida e vida com abundância. Amém? Então, o primeiro conselho é sujeitar-vos a Deus, o segundo é resistir ao diabo. Temos que resistir, não é fugir. Eu não tenho medo do diabo, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Eu posso entrar ali num vagão, aqui como é que nos comboios, um vagão cheio de demónios, quando eu chego lá dentro, os demónios vão fugir. Porquê? Porque estou lá eu, porque Jesus está comigo. Eu não tenho medo. Amém? Mas as pessoas, muitas coisas têm medo. Que eu tenho medo é que o diabo, eu tenho medo do diabo. O diabo foi vencido na cruz. Amém, irmãos? Ele foi vencido na cruz. Em Colossenses 2, vamos lá no instantinho, um bocadinho para trás. Pode deixar aí o sinal novamente aí. Colossenses 2... versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós e cravou-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Está a falar de quem, irmãos? De Jesus, que pegou naquilo que era nosso, que era mau, e foi cravado na cruz, e depois venceu, despojou os principados e potestades e triunfou. E esse triunfo é nosso hoje, porque nós somos o corpo de Cristo. E Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, expulsai os demónios e curai os enfermos. Amém? Os irmãos estão cá? Amém. Glória a Deus. Primeiro conselho, sujeitar-vos a Deus. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, Tiago, agora o versículo 8. Vamos buscar novamente a Tiago. Versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mais uma vez, é o que Deus quer, é que nós possamos sujeitar e chegarmos a Deus. E sabe uma coisa, quando nós nos chegamos a Deus, sentimos a sua proteção. Eu, quando era pequenino, nós somos 3 irmãos. Tenho um irmão mais velho, que tem 2 anos a mais do que eu. Sou eu, logo a seguir. E depois tenho uma irmã mais nova que eu, 2 anos. Portanto, a minha mãe, em 6 anos, teve 3 filhos. E éramos todos pequeninos. Mas o meu pai não estava em casa, ele trabalhava longe, só ia à casa que 2 meses. A vida era dura naquele tempo, né? A gente mal conhecia. O meu irmão era o mais velhinho, quando aparecia um homem, chamava-lhe pai. Como nunca viu, praticamente não via o pai, chamava pai. Alguns até diziam, você vai chamar pai a outro. Era assim como o mundo diz, né? Chamava pai, porque ele tinha um desejo de pai. Porque o pai é um símbolo de proteção. Deus instituiu assim. Deus deu a autoridade no lar. A autoridade não é o homem no lar, não é para fazer aquilo que quer. É para liderar em amor. E quando a criança é pequenina, ela sente a proteção do pai. Ainda o meu neto, quando chega ao pé de mim, abraça-me logo porque sente a proteção. É meu neto. A minha filha certamente a mesma coisa. E todos nós sentimos a mesma coisa.
Quando um pai está, estamos ali as costas bem quentes, né? Não mal nenhuma acontece, meu pai está ao pé de mim. E Deus diz aqui, chegai-vos a Deus, o Pai, que nos criou em Cristo Jesus, para que nós possamos ter a sua proteção e a sua segurança. A igreja precisa de segurança e a nossa segurança é Deus, irmãos. Amém, irmãos? A nossa segurança é Deus. Quanto mais você chega a Deus, mais seguro você está, mais convicto que você está, mais fé você tem e mais vitórias você vai alcançar. Nós não estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer, não somos um grupo, nós estamos aqui, somos filhos de Deus ao qual nós viemos adorar o nosso Pai, estar com eles, ter segurança, que Ele dá-nos a segurança. Amém, irmãos? Por isso é que diz aqui, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Glória a Deus. Tenha comunhão com Deus. São 7 sábios conselhos de Tiago. Tenha comunhão com Deus. Chegue-se a Deus. Não durma sem agradecer a Deus. Ó Senhor, obrigado por este dia e obrigado pela noite, que vai ser uma noite descansada. Eu sei que você faz isso. Mas nós continuamos a fazer. Continuamos a fazer. Para que as coisas, tudo o que é diverso, tudo aquilo diverso que vem à nossa vida, tudo aquilo que se opõe ao nosso bem-estar, seja removido em Cristo Jesus. Jesus diz que quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda a honestidade e piedade. É isso que nós temos direito a esta bênção que Deus nos deu. Mas ela só vem quando a gente está sujeitos a Deus. Quando nós resistimos e quando nós nos chegamos a Deus. Amém, irmãos? E Ele chegará a vós. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei que nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Mas se vêm pessoas pela primeira vez, eles não entendem bem aquilo que nós falamos. Porquê? Porque eles ainda não estão familiarizados com a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo, você vai discernir tudo isso. A pessoa que não tem, não consegue começar a entender como é que isso vai funcionar. Mas eu quero dizer que, irmãos, nós temos o Espírito, as premissas do Espírito, nós que temos, nós chegamos a Deus porque nós vamos vencer. Amém, irmãos? Nós vamos vencer. Eu tinha aqui muitos versículos. Podemos ler aqui o Mateus 7. Mateus 7, versículo 7 e 8. Põe aí, Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Quando nós nos chegamos a Deus. Tenho a porta aberta, que Deus me abrir a porta. Está bem, chegue-se a Deus. Seja sujeito a Deus em tudo. Porque certamente quando você bate, a porta se vai abrir. Às vezes há turbulência, há oposição. Não tenha medo. É o que a Bíblia diz. Resisti. E tudo essa parte menos má se vai dissipar. E você continua a servir a Deus com amor, paz e alegria no seu coração. Amém? Este é o terceiro ponto. Quarto ponto, versículo 8, em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos, pecadores. Aqui há uma coisa, quando nós não temos Jesus, há coisas que a gente faz nem se percebe. A gente faz coisas erradas, dizemos coisas erradas, temos uma conversa menos desagradável para as pessoas ficam feridas connosco. Mas quando nós temos Jesus,
Amém? Quando nós temos Jesus, nós temos conhecimento. E quando temos conhecimento, nós devemos limpar. O que é bom, nós vamos preservar. O que é mau, limpe. Tire da sua vida. Amém, irmãos? O que é mau, limpe. O que é bom, segure. O que é bom vem do Pai das Luzes. Sabe o que é o Pai das Luzes? É Deus. E é aqui que nós temos que preservar. Por isso é que eu digo que isto é uma luta constante. O diabo tenta nos tirar do caminho e nós vamos para o caminho. Ele tenta nos tirar, nós vamos para o caminho. É uma luta. Ai, mas a minha mente às vezes não consigo segurar, ela só pensa naquilo que não deve. É mesmo assim, esta é a luta que nós vamos ter. Não há aqui ninguém que nos diga que só tem pensamentos positivos. Não há aqui ninguém que diga isso. Ou que não pense numa coisa que nem devia pensar. Sejamos todos honestos. Às vezes pensam coisas que não devia. Sacuda isso da sua cabeça. Ai, mas eu assim fico longe de Deus, não fica nada. Vá para perto. Você tem mais uma proteção, vai falhar menos, mas a sua mente vai ser sempre atacada, quer você acredite, quer não. E é aqui que nós temos a nossa luta, é na mente. Seguramente nas coisas de Deus. Ai, mas tantas coisas que vêm à minha vida e à minha mente eu não queria. Também eu não queria e você também não quer e nunca vai querer, mas vai chegar. Nós temos que resistir. Amém? Há coisas que passam na sua mente, só você sabe e Deus sabe. Quando é bom, agarre. Quando é segura, sacuda. Mas eu não queria, mas vai ter. Sua mente tem acesso, o diabo tem acesso à sua mente. É na sua mente que ele quer dirigir a sua vida. Agora nós temos é que resistir ao diabo. Talvez é resistir ao diabo. E ele foge de nós. Sua mente vai sempre pensar em coisas que não deve pensar. Mas vai ser assim. Enquanto você estiver neste corpo. Quando for para o outro corpo, então isso acabou. Porque esse é a natureza humana. Depois a outra é a natureza espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Limpai as mãos. Nós temos conhecimento da cruz a respeito do que é santo, do que é santificação. Nós temos esse conhecimento. Por isso sabemos o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer. O que é que devemos tirar da nossa mente e o que é que não devemos tirar. A nossa mente... Ele tem acesso, tem você a pensar, Deus também põe lá o pensamento, mas o diabo também põe. E você tem uma vontade própria, que Deus criou-nos assim, eu também, nós sabemos o que é que nos convém, porque conhecemos a palavra, estamos santificados em Cristo, conhecemos, sabemos o que é que devemos manter na mente e remover aquilo que não presta. Os irmãos estão cá. Se algum irmão começar a ir a dormir, dê-lhe assim uma cotovelada. A mensagem está a ser monótona, não? Vocês não falam comigo? Eu fico aqui assim meio... não faço perguntas. Glória a Deus. Nós temos que, de facto, olhar para a cruz. É lá que foi cravado tudo o que é mau. É lá na cruz que vem tudo o que é bom. E nós, como cristãos, sabemos escolher. Eu sei escolher. E os irmãos também. Vamos escolher o que é bom. Amém? Este era o quarto, né? Vamos ao quinto. No versículo 9. Tiago, versículo 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós, antes de ser cristãos, e mesmo depois de cristãos, nós temos um passado. Eu tenho um passado, e os irmãos? E digo-lhe, no passado, não fui um mau malandro, fui um bom malandro. Não era mau, mas fazia coisas que hoje não faço. E aqui diz, senti as vossas misérias. Aquilo era uma miséria, eu senti, eu conheço, reconheço. Não vou cair nelas outra vez. Isto é sentir as misérias e chorai.
Chorei, não ando a chorar. Dizia, puxa, fiz coisas que não devia ter feito. Eu disse isto, não devia ter dito. Meti-me naquilo que não devia ter metido. Não tinha conhecimento, mas que nós hoje temos conhecimento, vamos sentir essa miséria. Isso era miséria na nossa vida, que foi removida. E nós temos que nos manter longe dessas misérias. Porque essas misérias vão querer voltar outra vez. Em Marcos, Jesus diz que quando o demónio sai de uma pessoa, né, há pessoas que são atormentadas por diabo, por demónios, mas há outras que são possessos. Jesus expulsou vários possessos, o gadareno e outros assim. E Jesus disse que quando um demónio sai de uma pessoa, ele vai para terrenos áridos, à procura de alguém que lhe dê entrada, de alguma pessoa que o deixe entrar novamente dentro dela. E se não encontra, ele diz que volta para a casa onde saiu, que foi essa pessoa, e diz que vai fazer as mesmas coisas ou ainda piores. É aqui, que, irmãos, que nós devemos sentir essas misérias. Não vamos dar lugar ao diabo. Eu fiz coisas erradas, fiz. Mas eu não volto mais a fazer. Amém, irmãos? E quando for tentado para o fazer, eu estou em Deus, resisto a esse porque estou sujeito a Deus e digo, eu não quero. E não faço. Amém? Isto são coisas práticas para a nossa vida cristã. Não estou a falar aqui de coisas do passado, da história do Velho Testamento, daquilo que aconteceu. Não estou a falar nisto, estou a falar de coisas práticas para você pôr em prática na sua e na minha vida. Amém, irmãos? Porque Jesus diz que a igreja está por cima e não por baixo. Está por cabeça e não por cauda. Nós estamos a estar por cima. E estando por cima temos que nos submeter a Deus, temos que nos chegar a Deus, temos que sentir as nossas misérias, aquilo que nós fizemos errado, e levar uma vida o mais possível santificada diante de Deus. Amém? Desde que a santificação de Deus está dentro do seu coração, cresça e flua dentro de si. Amém, irmãos? A santificação vem de Deus. Não é o homem, vou-me santificar. Não, a santificação vem de Deus, cuide dela. Porque a santificação vem de Deus. A Bíblia diz que Deus pôs em nós a sua santificação. Amém, irmãos? E nós temos que cuidar dessa santificação. E cuidar dessa santificação é chegarmos a Deus. Ele é o nosso protetor, a nossa segurança. Amém? Glória a Deus. Tenho aqui mais 2 pontos ainda. 6º ponto. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Refere-se em confiar em Cristo e na cruz, que é o único processo humilhante da qual o crente pode participar sinceramente. Sabe que naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, era a morte mais humilhante que existia naquele tempo. Ir à cruz. Tanto que e depois ainda não ficou só. Colocaram ao lado dele, ao lado direito, um ladrão e ao lado esquerdo outro ladrão. Ou um gatuno. E ele foi contado. Porque era humilhante a morte da cruz. Era humilhante. Então, é o único processo, refere-se a confiar em Cristo e na cruz, aquilo que Jesus fez, que é o único processo humilhante da qual o crente pode participar sinceramente. E quando nós participamos sinceramente nesta humilhação que Jesus fez na cruz do Calvário, que sem dele o Senhor se humilhou, quando nós confiamos nisso, somos atacados por pessoas que não conhecem Deus e que acham que nós somos doidos e que nós confiamos nisto e que nós fazemos aquilo, porque eles não têm o discernimento do Espírito. Por isso é que a Bíblia diz, para esses homens, o Evangelho, tudo aquilo é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Porque nós temos conhecimento, temos revelação do Espírito Santo no nosso coração. Amém, irmãos? E nós nos devemos humilhar. Desde que eles dizem, muitas pessoas dizem, né? Pelo menos aquelas pessoas que acham que sabem tudo,
Dizem que nós somos um povo que não temos que nos estar sujeito a qualquer coisa, porque não temos capacidade. Não, quem não tem capacidade é eles. Nós sabemos bem de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E eles sabem mal de onde vêm, e no presente também mal sabem, não sabem o que é que há de fazer, e o futuro então tem o perdido. Mas nós temos conhecimento da palavra, humilhamos-nos diante de Deus e Deus nos exalta. Amém, irmãos? Deus nos exalta. E agora mesmo, para terminar, que é o 7º, que vou demorar 1 hora. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Vamos lá ver, o que é que isto quer dizer? Primeiro, nós não devemos falar mal uns dos outros. Mas antes disso eu queria dar aqui só uma coisa. Falar da lei, quando diz aqui assim, no versículo 11, quem fala mal do irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. A lei foi dada por Moisés, para a qual Tiago está apontando. Quando um crente, olha aqui, quando um crente julga o outro, ele sai da graça de Deus. Cristo nos veio dar o evangelho da graça, que é um favor imerecido, e coloca-se debaixo da lei, onde está a julgar. E Jesus diz: não julgais para não ser julgados. E diz assim: olha, ouviste o que foi dito no Velho Testamento, na lei? Olho por olho, dente por dente. E quando nós estamos a julgar o nosso irmão, a julgar as pessoas que não devemos julgar, estamos a sair do evangelho da graça para entrar debaixo da lei outra vez. Isso traz consequências e não é bom. Diga ao seu irmão: não é bom. Mateus 7, vamos lá, Mateus 7. Mateus 7, versículo 1. Não se esqueça que este 7º ponto fala-nos lá em Tiago 4,11, diz que não falar mal dos irmãos, mal uns dos outros. Eu aconselho, não falo mal de ninguém. Porque eu já vi que eu tenho defeitos, os irmãos também têm defeitos e todas as pessoas têm defeitos. Se a gente começa a apontar os defeitos, está-se a colocar debaixo da lei. Saímos debaixo da graça e sempre colocamos debaixo da lei. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente continue a participar no Evangelho da graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos ama e nos deu. Então saímos debaixo deste favor que Deus nos deu, da graça, e colocamos-nos debaixo do jugo outra vez. Em Mateus aqui 7, versículo 1, assim: não julgueis para não seres julgado, porque com o juízo com que julgares sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Quer dizer que nós não ficamos sem receber também, quando nós julgamos. E depois assim: e porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Quer dizer, quando reparas no defeito, que é um cisco, o argueiro é um cisquinho pequenino. Mas depois Jesus disse que quando aquele que julga não tem um argueiro no olho, tem um barrote, sabe o que é um barrote? Uma trave, um barrote. A trave é mais forte, suporta os barrotes, é verdade, ainda é maior, veja lá. Então, vamos pensar bem. Antes de a gente julgar, acho que é melhor a gente pensar, não é? Se a gente tem o cisquinho no olho, a gente sacode, mete um bocadinho de água e com um garfo chega ali. Com um bocadinho de papel, tira o cisquinho. Agora, um barrote ou um trave num olho faz dói. Né? À medida com que julgaste, serás julgado.
Então é bom que a gente olhe para o irmão e veja no irmão defeitos. É bom, você veja os defeitos no seu irmão, mas não os aponte. Mas você há de ver ao seu irmão que ele tem muito mais virtudes do que defeitos. Por que é que você não olha para as virtudes, ou eu? A tendência é olhar para o que é mau, já viu? Nós somos todos iguais. Todos iguais, nós nascemos da mesma maneira, né? E um dia morremos e vamos na mesma maneira. Um casaco de tábua. A nossa caminhada aqui, nós somos tentados, todos nós somos tentados. A nossa caminhada. Todos nós fazemos coisas erradas, eu faço, irmão. E às vezes chama-me a atenção. Mais a minha filha. Mas não é nada, estou a brincar. Mas chama-me a atenção. E eu aceito. Às vezes vai dar uma desculpa, mas não vale a pena. Mas chamar a atenção não é olhar para o orgueiro. Não é olhar, é para as coisas funcionarem bem. A chamar a atenção construtivo. Né? Se eu vou para um caminho que lá ao fundo está um poço e eu vou cair no poço, é melhor que chame a atenção, é para ver lá. Vais para aí, olha, fica já enterrado. É bom que chame a atenção, não é? Mas apontar defeitos é olhar para a pessoa, ela fez isto, olha o que ela fez, olha o que aquela pessoa fez. Ela fez uma coisa, nós fazemos outra. Se Deus fosse olhar para a nossa perfeição, o nosso Pai é um Pai de amor. Ele nunca nos vai condenar, a não ser que a gente não se arrependa, claro. Mas nós falhamos. Jesus foi tentado em tudo, ele diz, olha, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Queres dizer, não há, é impossível nós não pecarmos. Mas sabe uma coisa, ele diz que é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. O grupo louvor pode vir aí. Amém, irmãos? Então, não se condene, chegue-se a Deus. Quanto mais você chega a Deus, mais a proteção do Pai você tem. Como eu tinha quando via o meu pai. Ele vinha poucas vezes a casa, mas eu quando o tinha, achava que já não tinha medo nenhum, porque o meu pai estava ali. E certamente vocês se identificam comigo. Certamente. Então vamos chegar cada vez mais ao Pai, para que a sua proteção esteja sobre nós, a sua segurança, a sua confiança. Nós temos confiança e vivemos em fé. Amém, irmãos? Vamos? Eu vou orar. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nunca volta para trás vazia, ela prosperará para aquilo que foi enviada. Senhor, que nós possamos receber esta palavra no teu coração, no nosso coração, e que ela dê frutos para a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida aqui na terra, esta caminhada que nós estamos fazendo, na tua presença e com o teu Espírito dentro de nós, seja uma caminhada de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, de saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos viver em amor uns para com os outros, Senhor. Olhando um para os outros com os olhos de amor, Pai. Não apontando o mal, mas edificando o bem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus com um hino. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja
Feche os olhos, pense em Jesus. Abra o seu coração e pela fé receba ainda mais a presença do Senhor Espírito Santo em si. Que nós possamos ser cheios ainda mais da presença de Deus em nós. Oh, glória a Deus, eu sinto a unção de Deus aqui. A presença de Deus, a presença do Senhor Espírito Santo. Ele está aqui com um propósito para nos abençoar. Se você tem dor, se você tem alguma enfermidade, se você está a passar por um problema, chegue-se a Deus. Foi este conselho que o Tiago nos deu. Chegue-se a Deus. Entregue isso a Deus agora. Entregue. Ah, glória a Deus. A presença de Deus está aqui. É para nos dar. Para nos abençoar. Aleluia. Receba no nome de Jesus. Tenha uma palavra para Jesus. Abra o seu coração. Se você está doente, sente-se mal, receba de Deus. Jesus deu-nos também poder sobre as enfermidades. Ele diz para a gente orar uns pelos outros para sarar. Nós estamos unidos na mesma fé. Estamos orando uns pelos outros. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é que todos os irmãos saiam daqui abençoados, Pai. Este é o nosso desejo, Pai amado. E pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós recebemos, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Vamos clamar a Deus. Vamos chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chega a vós. Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Aleluia. Aleluia. Aqui o irmão, uma irmã, não sei, que tenha um mal-estar, não é dor na cabeça, não é dor, é um mal-estar, sente que aí há alguma coisa que não está bem, você incomoda, é incomodativo. Olha, você ficou liberta no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus tirou. A unção de Deus despedaçou o jugo que estava aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixe estar, não se distraia. É só mais um bocadinho. Vamos dar tempo ao nosso Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a nós. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia a Ti, Senhor. No trono. E ao Cordeiro. Seja
Aleluia. Aqui também um irmão, uma irmã que não se tem sentido bem na sua própria casa. Mas aquilo que eu sinto no meu coração é: chegue-se a Deus e Ele chegará a vós. E todo o obstáculo será removido pelo poder do Espírito do Senhor que está dentro de si. Aleluia. Aleluia. Traz desconforto à sua vida, mas você vai ficar bem no nome de Jesus. Você vai gostar de estar na sua casa, onde vai reinar a paz de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus. Todo o obstáculo, você resistiu chegando-se a Deus. Você resistiu. Tudo aquilo que estava mal saiu em nome de Jesus. Aleluia. Sua casa é uma casa abençoada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos dar as mãos uns aos outros agora, unir a nossa fé. Vamos orar uns pelos outros. Aleluia, Jesus. Agora vamos todos, tudo aquilo que nós tivemos agora a fazer, vamos concordar. A Bíblia diz: aquilo que dois concordam na terra é concordado no céu. Digam assim comigo: Senhor, tudo aquilo que eu te pedi e que os meus irmãos pediram, nós concordamos. Nós concordamos aqui na terra, que tu nos deste, nos abençoaste, e graças te damos, Senhor, porque é concordado na glória. Obrigado, Pai, porque eu recebi e tu me deste. Obrigado, Senhor, que a cada dia tu estás comigo, guias a minha vida, e a minha vida é e será sempre um verdadeiro sucesso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu resisto a tudo que se opõe na minha vida, à paz, amor, alegria, saúde. Eu resisto em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.